Quanto tempo será que demora para fazer uma base ou um cenário para um colecionável? Gente, vamos conversar sobre isso, é muito importante. Quanto tempo será que demora para fazer uma arte? Essa pergunta é muito feita para mim lá no Instagram e eu decidi fazer um vídeo pra gente conversar sobre isso. E vamos fazer na prática o passo a passo para vocês verem o tempo que demora e como que a gente calcula esse tempo. Bora? Tudo começou 2 semanas atrás lá no Instagram. Se você não me segue, corre lá, @meucantonerd. E conversando com o pessoal, a gente decidiu fazer um projeto de contagem de tempo que demora para fazer uma arte. Para fazer assim, tudo mostrando passo a passo, eu escolhi fazer bases que é assim um pouquinho mais simples do que fazer um cenário maior. Como vocês veem aqui os vídeos acelerados, né? Como que será que a gente calcula o tempo desses projetos que a gente faz? Então, com o pessoal lá no Insta e também de acordo com o tempo, né? Já que estamos em setembro, estamos chegando aí no Halloween, eu decidi fazer base para esses personagens aqui. Edward e também os Maitlands do Beetlejuice, né? Do filme do Besouro Suco. E também aproveitei para fazer um para esse personagem que eu amo muito, que é o Willy Wonka, dos filmes clássicos da fábrica de chocolate. Esse vídeo, gente, eu vou mostrar pra vocês todo o processo que eu faço pra construir uma base, mas ele também é replicável pra cenários, pra qualquer outra arte, certo, gente? É o processo que eu utilizo. Eu vou mostrar pra vocês aqui um compilado de tudo. Lá no Instagram eu mostrei dia a dia nos stories. Eu ia lá dia 1, dia 2, dia 3, ia anotando com o pessoal. Aqui vocês vão ver num conteúdo mais geral, assim, né, tipo, inteiro. Me segue lá no Instagram, que acho que vai ser legal vocês acompanharem por lá também. É isso, gente. Então, bora lá. Pega aí papel, caneta pra anotar tudo bonitinho, direitinho, pra vocês verem como que funciona todo esse processo de tempo de uma base. Vamos lá? Começando tudo por dias, eu anotei tudo em dias e também anotei por processos. Então, dia 1 eu fiz isso, dia 2 eu fiz aquilo, dia 3 eu fiz aquilo, eu anotei tudinho. Cada parte eu também anotei o tempo. Então, eu estava lá anotando planejamento, eu fiz em tanto tempo. Depois de tudo isso, a gente fez aqui uma planilha para vocês poderem ver o tempo tudo direitinho de cada etapa. Fazendo assim, você consegue ver quanto tempo que você gastou em cada parte e qual é a parte que demora mais. Então, se você precisar economizar tempo, é nessa parte que você precisa economizar. Por isso que é bom a gente anotar, não é? Então, bora lá pra gente conhecer um pouco mais sobre isso. Segue pro vídeo. Primeiro dia e primeira etapa, a gente vai fazer o planejamento. O vídeo de planejamento está separado. Eu vou deixar ele aqui no card para você clicar e assistir. E é muito importante que você assista esse vídeo. Tem muita informação lá que faz diferença. Então, não deixe de assistir. Essa etapa, gente, que é o planejamento, envolve tanto a pesquisa de referências, como também o desenho do nosso projeto e a análise dos materiais. Ficaria muito grande se eu colocasse essa parte aqui, por isso eu deixei separado. Então vai lá dar uma olhadinha. Tenha sempre ali o caderno para você poder anotar, certo? As referências que você encontrar, suas ideias, fazer os desenhos. E também tenha o cronômetro, tá? Para você anotar o tempo. É muito importante a gente anotar o tempo. Como eu vou anotar o tempo? Você pode anotar com o cronômetro do celular, então você pode colocar ele para rodar, deixar ele em segundo plano enquanto você tá fazendo, desde que você fique focado no que você tá fazendo. Não pode parar para ficar vendo mensagens, nem para fazer nada aleatório. Se você for parar, você tem que pausar o cronômetro, certo? Outra possibilidade também é você colocar o horário. Então, comecei às 3h30. Faz tudo bonitinho, bem focado e anota o horário final. Assim você vai ter uma noção de quanto tempo passou. Procure anotar separando em dias e por etapas. Assim você consegue depois analisar quanto tempo você gastou em cada uma delas. O total do nosso primeiro dia, o planejamento, deu 2h30. Agora vamos para o segundo dia. Segundo dia, agora a gente vai se preocupar com a preparação do nosso material e a estrutura do nosso projeto. Atenção, eu usei o MDF, como vocês já conhecem, é o material que eu utilizo aqui para fazer praticamente todas as minhas artes. Já tem um vídeo sobre a preparação do MDF aqui no canal, então você clica aqui ou aqui, na verdade, eu não sei onde que vai, para você achar o vídeo e ver direitinho como que prepara se você for trabalhar com o MDF. Se você for trabalhar com outra coisa, tipo isopor, se você for trabalhar com papelão, com EVA, essa é a parte que você vai deixar ele mais resistente, tá? Você vai cortar no formato que você precisa para dar o formato, né, a estrutura, e vai deixar ele mais resistente. Como eu vou usar o MDF, eu preciso passar a goma laca para deixar ele mais impermeável e também para facilitar o uso da tinta, né, no caso, e também lixar.
No mesmo caderno, eu vou fazendo o mesmo formato do dia 1. Passo para o dia 2, faço toda a preparação do material e anoto o tempo que eu gastei. Foi em torno de uns 15 minutinhos para fazer as 3 bases. Depois disso, a gente vai dar a estrutura, ou seja, o formato principal do nosso projeto. Por isso, tenha o desenho aí em mãos para você definir como que ele vai ser, olhando ali junto com o seu personagem. Para dar estrutura na base, vou usar 2 retalhos de isopor de 2 espessuras diferentes. Vou usar também o Depron, que é aquela bandeja de frios, e EVA. Com o estilete ou cortador elétrico, a gente faz o formato que desenhamos no nosso projeto. Uma parte muito importante do nosso projeto é justamente essa que vocês estão vendo aí. A gente precisa verificar a posição do personagem enquanto a gente constrói a estrutura. Porque a gente precisa saber se o personagem vai caber e se a estrutura vai atrapalhar a posição do personagem, certo? Uma dica legal é, se o seu personagem fica caindo para trás, ou para frente, ou para os lados, você precisa pensar nisso quando for fazer a sua estrutura, para tentar deixar ali ele mais assim apoiado, para que ele não fique caindo para um lugar nem para o outro. Uma outra coisa importante é ver se o seu personagem utiliza a base de acrílico, porque você precisa ter um espaço na sua base para que essa parte aqui acrílica entre, né? É muito importante. Se vocês forem ver aí, eu estou tentando sempre olhar se o personagem passa por todos os lados, se eu consigo fazer o giro do personagem para eu poder mudar o posicionamento da base. Eu não gosto de usar a base de um lugar só, de um jeito só. Eu gosto de ficar variando as posições e a decoração. Então eu vejo se o personagem entra em todos os lados, assim, consegue passar por todos os locais. Isso é uma dica bem legal quando você está fazendo essa parte da estrutura. Agora que tá tudo certinho com a posição do personagem e a estrutura, vamos dar sequência fazendo alguns tijolinhos para separar uma parte do jardim. Eu vou utilizar o EVA, sempre verificando se o personagem consegue estar em todas as posições. Para a base do Besouro Suco, eu vou utilizar o Depron, mas também pode ser utilizado o EVA. É só marcar a base e cortar com o estilete. Você pode optar por fazer a parte de textura ou marcações no EVA antes ou depois que você tiver colado. Eu prefiro fazer após a colagem, pois ela está mais fixa, e assim eu tenho mais noção do que eu vou fazer de marcação. Para colar Depron e isopor no MDF, utilizamos a cola PVA. Agora, se você for precisar colar EVA no EVA ou isopor no isopor, você precisa utilizar a cola de isopor. É sempre bom ter alfinetes para te ajudar na hora que você for colar isopor em isopor. Ele fixa melhor. E os tijolinhos de EVA vou colar com cola branca também. Prontinho, as 3 bases estão prontas na estrutura. Agora, a gente tem uma coisa muito importante. Já terminamos a estrutura principal e colamos. Nós vamos ter que aguardar a colagem, então vai demorar. Tá? Tanto para cola de isopor como para cola branca. Agora é a hora que a gente para e pensa o que dá para eu fazer para agilizar o processo, para poder fazer um pouquinho a mais para amanhã. Será que tem alguma coisa que eu consigo fazer? Então, nesse caso, eu conseguiria colar a parte de EVA, né, nos espacinhos e a areia. O resto, como lixar, continuar a parte de estrutura, eu só vou poder fazer no próximo dia. Então aí tem que ter esse tempo de espera. Fiz o caminho de pedras de EVA, cortei uma por uma e fui colando, deixando elas o mais próxima possível, para evitar que o personagem fique caindo, e aproveitei para checar. Se possível, coloque algum peso na estrutura para que ela fixe melhor durante a colagem. Uma outra parte que vai ser possível de adiantar do projeto é fazer os tijolinhos da base do Besouro Suco. Eu fiz de EVA e colei com a cola instantânea. Apenas chequei na base e fiz o outro lado para ver se não vai bater no personagem, mas ainda não podemos colar na base. Utilizei areia para colocar na base do Edward, com cola branca e também um pouquinho entre as pedras. Prontinho! Não é possível dar sequência, então agora vou anotar tudo direitinho, o tempo que a gente demorou e também as partes que eu fiz hoje, porque assim eu consigo ter uma noção de qual foram as etapas do projeto. E o tempo total do dia 2 foi de 2 horas e 15. Agora, no próximo dia, vamos continuar a estrutura. No dia de hoje, vamos lixar as peças porque elas já estão bem fixas, deixando o formato mais uniforme possível, e vamos também passar a massa corrida para dar uma estrutura mais firme no isopor. Já posso tirar os alfinetes também para poder continuar.
Você também pode reforçar o seu isopor com papel machê ou com biscuit ou também com aquela mistura de passar água, cola e forrando com papel higiênico ou algum outro tipo de papel. Já lixei aqui o piso da base do Besouro Suco e vou fazer agora as marcações do piso, que é quadriculado, utilizando régua, lápis e algum marcador para reforçar as marcações. Para deixar com mais cara de castelo, eu vou colocar umas decorações aqui de EVA, fiz um corte assim mais bonitinho e também vou colocar um arame para fazer um cercadinho. Agora vem o dilema da secagem. Eu vou ter que aguardar a secagem porque olha só o que acontece ao manipular. Essa é uma etapa que eu poderia ter feito ontem, mas é assim que a gente aprende. Agora é hora de passar a massa corrida no isopor. Você pode usar a massa corrida com um pouquinho de cola, ou você pode até colocar um pouquinho de areia fina para deixá-la mais grossa. Essa é a consistência que eu gosto, um pouquinho mais grossinha, não tão líquida. E eu vou passar a primeira camada em todo o isopor e também no MDF. Deixa esse aspecto mais rústico mesmo, mas se você quiser depois, após a secagem, você pode lixar para ficar bem lisinha. Aproveita um pouquinho e passa em cima do EVA para dar um pouquinho de textura. Agora tem que aguardar a secagem completa. O tempo total do dia 3 deu 1h30. Agora no dia 4 vamos finalizar essa estrutura e dar início ao biscuit. Com tudo já colado e seco, eu vou começar agora a parte de textura. Fiz uma textura no EVA com um objeto pontiagudo, pode ser um palito. Aproveite e vai ver o nosso vídeo de textura, que é bem legal. E agora eu vou mostrar para vocês como eu posso fazer uma textura na massa corrida. Eu vou passar uma segunda camada de massa generosa e vou fazer o formato das pedras com algum objeto pontiagudo, tipo uma agulha ou um palito, e vai tirando aos pouquinhos. A cada passada para fazer a marcação da pedra ou tijolo, você precisa tirar o excesso de massa do palito. Prontinho, as pedras estão marcadas e os tijolos também. Agora eu vou dar um pouquinho mais de textura nessas pedras, colocando um pouquinho de areia ou fazendo algumas marcações na massa mesmo. Com muito cuidado para não perder a divisão das pedras. Você pode fazer isso das mais diversas maneiras. Na outra base do Beetlejuice eu fiz também marcando o nome dele. Nessa base eu lixei após com a lixa de unha para tirar um pouquinho das sobras e agora que eu vou colar. Lembrando que é EVA no isopor, então preciso utilizar a cola de isopor. Coloco o personagem, verifico a posição e colo. Finalizando essa parte da estrutura, eu já anoto dia 4 o quanto deu de tempo para a estrutura. Agora vamos dar início à modelagem. Opa, essa parte é importante do vídeo, gente. Presta atenção que eu estou dividindo o processo do biscuit em partes. Então a gente está fazendo algumas partes agora e vamos fazer outras partes amanhã. A gente precisa ter esse tempo de secagem entre os processos, entre as etapas, para que fique direitinho o nosso biscuit, para que ele não entorte, não fique uma parte maior do que a outra, para que não fique com algum formato estranho, certo? Então é muito importante essa parte. Vocês vão ver mais disso naquele vídeo que eu falei do planejamento. Essa etapa tem que estar dentro da nossa análise dos materiais. Quais são as etapas do processo do biscuit que a gente vai fazer? Dá uma olhadinha lá no vídeo, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá de novo. Então presta atenção que é essa parte que vocês estão vendo agora. Nesse dia deu para fazer algumas partes de cada base. Peguei um alumínio e fiz o formato de um corpo de um animal para fazer um arbusto depois aqui no castelinho do Edward. E dei início à parte de estrutura de tipo um pássaro que tem no castelo do Edward, que é bem macabro, como se fosse o corpo principal dele. E vou deixar secar para amanhã fazer as asas. É importante sempre ir checando na base para ver se o tamanho está proporcional e se vai entrar as peças. Aproveitei também para fazer umas decoraçõezinhas para o castelo. Não se esqueça de fazer a textura. É importante que a textura seja feita quando a massa ainda está úmida. Para a base do Willy Wonka, fiz também a parte superior do cogumelo e a parte superior das xícaras. Alguns pirulitos e fui sempre checando nas bases para ver se estava entrando tudo direitinho no tamanho. Vamos aguardar a secagem. E o total do dia 4 foi de 4 horas. No dia 5 podemos começar a pintura e continuar a modelagem. Vamos iniciar a pintura de base, que é aquela primeira mão de tinta que é mais aguada para poder entrar em cada cantinho da textura. Agora é importante você ter o projeto em mãos, as suas fotos e referências para ter noção das cores. Geralmente é necessário 2 demãos da tinta de base. Como já temos outros vídeos aqui no canal mostrando essas partes de pintura, eu reduzi um pouco essa parte do conteúdo, senão o vídeo ficaria muito grande. Mas os processos sempre são os mesmos.
Após a secagem da primeira mão de tinta, vocês vão encontrar os pontos que vai ser necessário o retoque, focando principalmente nesses locais a segunda mão de tinta. Agora vou deixar aqui secando essas bases e vou anotar o tempo para a gente manter o controle. Essa parte da pintura de base deu 35 minutos. Vamos voltar na modelagem das decorações. Agora que já temos uma parte das estruturas secas, a gente pode fazer a parte de baixo, por exemplo, do cogumelo, ou até fazer preenchimentos de massa nas partes que são necessárias. Então aqui eu fiz a parte inferior do cogumelo, já fazendo a textura, e aproveitei para fazer ajustes, por exemplo, nos pirulitos, onde fica uma parte mais amassadinha, eu fiz o preenchimento com massa. Alise sempre utilizando água. Agora vou pegar as bases que fiz para o castelo do Edward e dar a continuidade. Continuei a parte do corpo do arbusto, dando um formato de animal, colocando patas traseiras, um pouquinho de focinho, um rabo, orelhas, para parecer que é um arbusto de um urso ou de um cachorrinho. Coloquei também a asa naquela parte mais exótica do castelo, que parece um pássaro bem diferente, e fui colocando na base para poder ver a posição que eles iam ficar, sempre deixando secar entre uma parte e outra. Por exemplo, fiz primeiro as patas traseiras, deixei secar para depois fazer as dianteiras. Coloquei uma asa para depois colocar a do outro lado. E agora vamos deixar secar essa parte. A parte de cima das xícaras do Willy Wonka mostrei lá no Instagram. Vai lá, me segue no Instagram para não perder, porque algumas partes sempre ficam lá. Fiz a parte inferior do caule do cogumelo, já apoiando para ter uma noção do espaço. E vou fazer a parte inferior das xícaras, que seria o pires. Vou deixar secando até o dia seguinte, para que ela não perca o formato. Agora que a parte superior da xícara está seca, eu posso fazer aquela parte de segurar, que seria tipo o bracinho da xícara. Com uma bolinha de papel alumínio, eu forrei essa bolinha e fiz um pouquinho de textura, para poder fazer aquelas bolas que tem no filme do Willy Wonka, que dentro tem chocolate. Deu uma vontade, né? Agora vamos fazer algumas bengalas de doce. Para isso a gente faz vários rolinhos com diferentes diâmetros. A cor principal do seu doce precisa ser o diâmetro maior e a cor de decoração você faz um pouquinho menor. Conforme você for amassando as duas assim e puxando, ela vai enrolando no doce. Você pode inclusive fazer de duas cores. Agora temos que aguardar a secagem total das peças. O quinto dia deu um total de 3 horas e meia. No sexto dia vamos para a segunda fase da pintura, aquela que vocês já viram provavelmente nos outros tutoriais, que a gente vai colocando os tons mais claros e fazendo o dry brush e o wash para dar a característica das bases. Para continuar o nosso arbusto de ursinho, vou deixar ele nessa base de isopor para ficar um pouco mais alto e vou colocar areia nele todo para dar a impressão de como se fosse uma grama cortada. E continuando as nossas anotações, eu demorei essa parte 1 hora e meia. Agora que estou no período da tarde do sexto dia, vou iniciar a pintura de algumas das miniaturas do biscuit. Lembrando que para pintar o biscuit ele precisa estar totalmente seco. Anotei mais 55 minutos e agora no 7º dia. Com grande parte das estruturas já secas, eu vou iniciar a montagem das peças. Com biscuit preto, eu fui colocando ele preenchendo as partes entre os arbustos, para poder colocar graminhas e florzinhas depois. E utilizei a mesma ideia para a base do Willy Wonka. Coloquei o boneco para ver exatamente a posição que eu ia precisar fazer. Preenchi a parte de baixo de preto para fazer como se fosse uma grama. Fiz a parte de textura e coloquei o cogumelo para ver a posição, se ia dar para rodar o meu Funko Pop. Aproveitei para ver a posição dos pirulitos e já deixei marcado o palito ou o local onde eu ia colocar. Com o musgo que a gente compra nessas lojas que vende plantas artificiais ou até mesmo artesanato, eu vou preencher a base do Edward e colocar algumas flores. E na base do Beetlejuice eu vou colocar um pouco de pó verde para dar aquela sensação de iluminação que tem no filme. Lembrando que após passagem do pó eu preciso passar o spray para poder fixar esse pó na base, senão ela vai sair com a minha mão.
A parte de pintura das miniaturas ficaria muito grande se eu deixasse cada parte de cada pecinha, então eu mostrei somente as partes essenciais. O processo é o mesmo para todas as peças, é só seguir as referências e sempre ficar atento se o seu biscuit já está seco para a passagem da tinta. O dia 7 deu um total de 4 horas e 15. E aí, estamos já no dia 8, gente, do finalzinho já do nosso processo. Nessa parte não vai ter vídeo, eu vou mais conversar com vocês e contar como que é a parte 8, né, como que a gente faz. Essa parte a gente coloca, né, todas as decorações, vai colando elas nos lugares certinhos, pintando algum detalhe que precisa, dando alguma iluminação. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, já tem a base do Edward mais ou menos, né, aí já tá mais ou menos pronta, ó. Certo? Então aqui, nessa parte do processo, é quando eu vou finalizar toda essa parte de pintura, fazendo sombreado, iluminação que eu achar necessário, colocar tudo em seu devido lugar, né, colar tudo bonitinho. E a parte que a gente utiliza giz pastel ou sombreado de pozinho mágico, a gente precisa pôr o spray, certo? O verniz spray para fixar, senão ele vai sair enquanto eu ficar manipulando. Então fiz a parte do pozinho, passo o spray, aguardo a secagem e depois eu continuo. Então a secagem demora, vai, uma hora, 2 horas eu deixo ali secando, aí eu pego pra poder continuar trabalhando, certo? Senão você vai tirar e o pozinho vai ficar tudo na sua mão. Outra parte também é utilizar o verniz vitral. Então eu passei o verniz vitral aqui nessa parte dos pirulitos, ó, pra ficar brilhante e também em cima do cogumelo, certo? E aqui algumas balinhas, também coloquei dentro da xicrinha. Essa parte também precisa esperar a secagem. Então, primeiro eu fiz toda a parte que eu passei o verniz spray, né? Depois eu fiz a do verniz vitral. Senão você vai tirar o brilho se você passar o spray depois, ok? Então, esse seria, assim, a parte de finalização. Tudo colado bonitinho, já com o verniz, certo? Essa aqui é o dia 8, vamos aguardar para o próximo dia. O dia 8 deu um total de 2 horas. O último dia, o dia do acabamento, finalizar a nossa peça. O que a gente faz nesse dia? A gente vai fazer toda a revisão da nossa peça. Vamos ver se tem partes que precisam pintar que a gente não viu. A gente vai observar se tem alguma parte que a gente precisa retocar ou alguma parte que a gente precisa arrumar. Se a gente teve algum tipo de rachadura no processo que a gente precisa tentar consertar. Pintar a parte traseira ou a parte de baixo, né, inferior, dar um acabamento, né, caso você vá fazer essa peça para vender para alguém, né. Então a gente precisa deixar tudo bonitinho, todas as partes. E também verificar se não tem resto de cola, alguma coisa que a gente precisa retirar. Então isso seria para finalizar o nosso processo, certo? E as bases vão estar prontas. Se você for vender essas peças, eu aconselho você esperar mais uns dias, principalmente se você utilizar o biscuit, porque o biscuit encolhe com os dias, e isso pode levar ali algum defeitinho, alguma parte que encolheu a mais, ou alguma coisinha que precisa consertar. Então é importante ter um tempo a mais aí de secagem para você poder verificar isso direitinho, tá? Em 30 minutos eu fiz todo o acabamento. E esse é o total de cada dia. Chegamos ao fim! Agora sim acabou o projeto. Vocês estão vendo aqui as 3 bases que eu tô mostrando para vocês. Qual foi o resultado final? E agora a parte importante, né? Quanto tempo demora para fazer essas bases? Quanto tempo demorou para fazer esse projeto? Eu anotei tudo numa planilha que eu tô aqui mostrando pra vocês, o tempo de cada parte. Então é muito importante que quando você estiver fazendo, você anote as partes em dias, nas etapas que você for fazendo e descreve o que você fez, porque assim vai facilitar bastante pra você ver direitinho quais são as partes que demoram mais. Então vocês podem ver aí que o total de horas que a gente gastou foi 23 horas, gente. 23 horas somando tudo pra poder fazer 3 bases, certo? 23 horas dividido por 3 vai dar em torno de 7 horas e 40 minutos. Então, são mais ou menos entre 7 a 8 horas para fazer uma base. Então, aí você já tem mais ou menos uma ideia. Essas 8 horas para fazer uma base, na verdade, aqui em horas, é pra gente calcular, tipo, mão de obra, quanto que a gente gasta de horas trabalhadas nessas peças. Mas em dias também é importante, então quando a gente vai fazer uma encomenda ou alguém pede alguma coisa pra gente, a gente tem que ter uma noção dos dias. Então quanto tempo demora pra fazer uma base? Pelo menos uma semana. Pelo menos uma semana a gente demorou, né? Então vai em torno de 9 dias, né? Então de 7 a 10 dias pra fazer uma base, tá? Então é muito importante a gente saber. Por que eu falo mais ou menos? Porque isso é uma média, tá, gente? É uma média, cada base vai demorar um tempo diferente, tá bom? Mas vocês viram que essas bases, ela tem uma estrutura complexa, né? Então ela demora mais tempo do que bases mais simples como essa que eu mostrei pra vocês. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa é uma base
um pouquinho mais simples. Então, com certeza, essa aqui vai demorar um tempo menor, certo? Então, a gente precisa ter essa referência. Então, quando você for fazer um projeto parecido, você já tem uma noção mais ou menos do tempo que vai demorar. Se você for fazer um projeto novo, diferente, que você nunca fez, faça o cálculo. Pelo menos um cálculo você precisa ter, porque assim você vai ter uma ideia de como que vai ser nos próximos. Então é isso, gente. Demorou esse tempo. Eu vou fazer outros vídeos assim, tá? Quando a gente for fazer um outro cenário, uma coisa maior, a gente vai calcular também pra vocês verem. Como era base, eu precisava fazer pelo menos 2 ou 3 pra poder fazer ali o intervalinho entre a secagem, senão ia ficar um tempo parada, sem poder fazer. Então, por isso que eu deixei, assim, 3 peças, pra mostrar pra vocês que é legal você ter pelo menos 2 peças fazendo, pra enquanto essa seca, você faz essa daqui, certo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilhe o vídeo, ajuda a Deia aqui. Eu vou trazer mais conteúdo nesse sentido pra mostrar pra vocês aí um pouquinho por trás dos nossos bastidores, né? Que a gente mostra ali o conteúdo muito rápido e não dá pra ver exatamente como que funciona, né? Como é que ele é mesmo, né? Feito no dia a dia. E eu vou trazer esse tipo de conteúdo também pra vocês. Eu espero que vocês gostem, mesmo que fiquem vídeos muito grandes, né? Então é isso, gente. Beijo! Até o próximo vídeo. Tchau! Sobre a planilha, gente, seria muito legal se vocês separassem assim por dia, né, que você trabalhou. Assim você vai saber quantos dias demorou para você fazer o projeto, as etapas que você fez, então o primeiro planejamento, estrutura, todas as suas partes de estrutura vocês separem, depois separa a parte de biscuit, a parte de pintura, porque assim você vai ter uma noção qual é a etapa que mais demora. Então, por exemplo, aqui nesse projeto, o tempo que mais eu gastei foi na parte do biscuit. Isso em geral, todos os dias que eu fiz biscuit, eu somei aqui nessa parte da planilha, tá? Então, todas essas partes assim que estão rosa, que são partes onde eu estava fazendo o biscuit em si, desde modelagem até a parte de pintura, a colagem, a montagem, eu coloquei aqui. Então, deu 9 horas e 35 minutos. Então, se eu precisasse fazer um projeto com um pouco mais, assim, rápido, eu teria que diminuir, talvez, a quantidade de decoração de biscuit, ou diminuir alguma parte do processo do biscuit, tipo a pintura, por exemplo, usar a massa colorida, tentar pensar nessa estratégia, né? Qual a estratégia que eu poderia fazer para reduzir essa parte aqui. Então, foi assim que eu fiz, ó, coloquei tudo por dias, por fases, todas as partes que eu fiz, coloquei o tempo e depois eu somei o tempo que eu gastei no dia, né? Então, cada parte do processo no dia e cada tempo que eu gastei na base, ok? E foi assim, gente. Eu espero que ajude vocês. Vocês podem montar a planilha do jeito que vocês preferirem. É bem legal ter esse tipo de controle, ajuda muito a gente. Se você quiser fazer só de uma, também pode. Você pode, depois que você fez o primeiro, você pode até avaliar, tipo, se você pode fazer 2 no mesmo dia, tipo, o planejamento e a estrutura. Isso vai depender de acordo com o seu dia a dia. Se você faz como hobby, você sabe que algumas partes você pode fazer durante a semana, que demandam mais tempo. Aquelas que são um pouco mais longas, tipo 4 horas, né, de processo, você pode fazer no final de semana. Assim você vai ter uma noção de quantos finais de semana você vai precisar utilizar por cada parte que você for fazer, ok? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da planilha, que possa ajudar vocês.